Olá, boa tarde. Aliás, boa noite, né? Seja bem-vinda. Ansiedade, tô colocando aqui o nome da nossa live de hoje. Em suas duas faces. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindas. Rodrigo, Aninha, Mary Leite, boa noite. Pronto, já coloquei aqui o nome da nossa live de hoje, a ansiedade em suas duas faces. Que será isso, hein? Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Sobre esse tema que quase não faz parte da vida da gente, né? Eu não sou ansiosa não, vocês são? Me responde aqui. Olha, Espanha, que legal, Rodrigo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, que ótimo. Que bom. Então, me responde aí, vocês são ansiosos? Muito, Aninha. Pois é, né? A ansiedade, ela faz parte da vida da gente, né? Não tem jeito. Demais da conta. Esse demais da conta é bem mineirinho, né não? Eu vou fazer o seguinte, gente, vejam se vocês me ajudam aí a mandar convite para as pessoas. Quem é que pode se interessar por essa live onde a gente vai falar sobre ansiedade? E aí convida as pessoas. Eu já estou mandando os meus aviõezinhos aqui para a gente poder atingir o maior número de pessoas possível, né? Se a gente puder divulgar bons temas, né? A gente só tem a ganhar enquanto humanidade, né? Não é isso? Ah, pior que não, sou para... Ah, que ótimo! O demais da conta geralmente é de mineirinho, né? Mas vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Saiter, eu sou psicóloga, sou terapeuta transpessoal e sou tanatóloga também. E juntamente com os meus parceiros Fabrício Saiter e o Gustavo Sansi, eu sou idealizadora aqui desse canal do Reprogramando Hábitos. E não sei se você tem esse conhecimento, mas nós temos um canal lá no YouTube onde nós temos 100 lives gravadas com conteúdos, todos os conteúdos voltados para o autoconhecimento, autodesenvolvimento. Tem várias lives que são de exercícios de respiração, meditação, muito conteúdo assim fantástico para o seu autoconhecimento. Então, desde o dia 23 de março, nós começamos a fazer as lives pelo canal do Reprogramando Hábitos, trazendo inclusive convidados assim fantásticos, profissionais de diversas áreas, e tá tudo isso disponível lá no nosso canal do YouTube. Então acompanha a gente lá, se inscreve, ajuda a gente a divulgar, porque são conteúdos que podem contribuir assim grandemente com o seu autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Então assim, eu estava brincando agora, né, com as pessoas que entraram um pouquinho mais cedo. Seja bem-vindo, Marlon, Silvia. Eu estava brincando com as pessoas que entraram aqui um pouquinho mais cedo, né, que a ansiedade, né, ela é uma coisa assim que só atinge algumas pessoas, né? Não são todas as pessoas que são ansiosas, né? Só que não, todos nós trazemos conosco a ansiedade, assim como o medo, a raiva, a tristeza, a alegria. Ela faz parte da gente, né? Ela é parte da nossa personalidade. E aí a questão, André querido, seja bem-vindo, Giovana. Então a questão é como nós podemos lidar melhor com essa ansiedade, né? Porque não tem jeito, ela faz parte da gente, ela faz parte da nossa essência.
Algumas pessoas têm um nível maior de ansiedade, outras pessoas têm um nível menor. Então, assim, espera só um pouquinho, gente. Eu fiz uma colinha assim para eu poder não me perder, né? Uma coisa que é muito legal é a gente saber que a ansiedade, ela não tem a ver com idade, né? A ansiedade, a gente consegue ver a ansiedade claramente nas crianças, né? Nos adolescentes. Imagina, por exemplo, uma criança quando ela vai para o primeiro dia de aula dela, né? Primeira vez que o pai e a mãe levam para a escolinha. Geralmente a criança fica extremamente amedrontada, então ela costuma grudar assim na perna do pai e da mãe, né? Quando isso não acontece, aí os pais chegam no consultório, a gente tem que tratar a ansiedade dos pais. Por que só meu filho não ficou assim? Né? Porque isso é um comportamento natural da criança, né? Por exemplo, quando a criança perde um brinquedo, ou quando a criança está frente a uma situação nova, dispara nela a ansiedade, né? O adolescente, por exemplo, principalmente em época de vestibular, ele fica muito ansioso, né? Se esse vestibular for de medicina, então, nossa, aí é que fica um nível de ansiedade bem elevado, né? E na vida adulta, gente? Na vida adulta a gente tem ansiedade? Quase nada, né? Mudança de carreira, transição de carreira, relacionamentos, desafios na vida, né? Todo desafio gera essa ansiedade na gente, porque a ansiedade ela está associada às grandes mudanças, grandes e pequenas mudanças na nossa vida, né? Ao medo do desconhecido. Lá atrás, né, lá na época das cavernas, a ansiedade ela já fazia parte do ser humano, sempre fez parte do ser humano, assim como faz parte dos animais, né? Por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir esses vídeos quando, inclusive não são nada bonitos, né? Quando o animal está indo para o abate. O animal ele pressente que ele está correndo um sério perigo, né? E aí ele fica extremamente agitado, extremamente ansioso, porque ele está prevendo ali um perigo real, um perigo de vida. É a vida dele que está em questão. E a gente vê isso claramente. A energia que está ali, que move o animal, é uma energia de medo, de muito medo. E isso acontece com a gente também. Mas a grande questão é que assim, o animal ele tem esse instinto, assim como nós. Mas a grande questão é que como nós pensamos, geralmente a gente cria as situações para que a gente se coloca nesse medo, nessa ansiedade, nessa frente a algo que muitas vezes não tem esse significado todo que nós estamos dando. Isso está fazendo sentido para vocês? Escreve aqui para mim, gente. Interage aqui comigo que aí fica até melhor da gente conversar. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês sentem sobre isso? Vocês acham que a ansiedade ela faz parte desse enfrentamento? André, quando você está frente a algo novo, a um lançamento de uma música, como é que você fica geralmente? Quando você vai fazer um clipe, um videoclipe novo, como é que fica? Quais são as sensações? Escreve aqui pra gente, compartilha aqui com a gente. A ansiedade também, eu sei. Exato. Foram muitas mudanças para todos nós, né? A gente está vivendo aí um período, esse período de pandemia, né? Que todos nós estamos extremamente ansiosos, né? Rodrigo, não consigo dormir, medo do desconhecido. Nossa, Aninha,
de não ter o controle. Essa é a maior questão da ansiedade, né? Esse medo de perder o controle. E aí eu pergunto, né? Qual é o controle que nós temos sobre o quê, gente? Qual é o controle que a gente tem sobre as coisas? A gente só tem controle sobre aquilo que a gente sente, né? Sobre a forma como a gente se comporta. Porque controle sobre a situação externa a gente não tem. Faz sentido isso para vocês? Hoje um pouco mais cedo, né? A minha filha me ligou e ela estava dividindo uma situação de trabalho comigo e ela estava muito ansiosa e estava muito triste também, muito decepcionada, porque ela falava comigo: mãe, eu, tô me dedicando, tô fazendo tudo aquilo que eu posso e o resultado não está sendo aquilo que eu espero, nem aquilo que é necessário. E aí eu disse para ela: minha filha, você está fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance, né? Ela falou assim: mãe, todo o planejamento, tudo que eu precisava fazer, eu fiz, mas o resultado não está vindo. Então você não tem controle sobre o resultado, você tem controle sobre aquilo que você está fazendo, né? Então assim, o que eu posso fazer para melhorar esse resultado? Bom, eu já fiz claramente tudo o que era possível, então não tem mais nada para você fazer. Esse controle do externo, esse controle do resultado, a gente não tem. E a partir do momento que a gente começa a tomar essa consciência, né, a gente começa a diminuir um pouco essa ansiedade, né? Agora, vocês acham que a ansiedade ela é só ruim? A ansiedade ela só tem um fator negativo? O que vocês pensam sobre isso? Você acha que quando a gente fala de ansiedade, né, só vem para você algo ruim? Fala aqui para mim. Não, né? Não. A ansiedade, ela é o ato de ansiar por algo, né? Então a ansiedade, ela tem um aspecto positivo, sim. E qual é esse aspecto positivo? O aspecto positivo da ansiedade é quando ela te move a algo, né? Quando ela faz com que você realize as coisas, sabe? Ela te incentiva, né? Isso, Mary, ela tem esse lado positivo, né? Quando ela te deixa em estado de alerta para realizar as coisas. Seja bem-vindo, Fabrício Saiter. Ela te deixa em estado de alerta, né? Para colocar em prática aquilo que você está sonhando. Então, nesse aspecto, a ansiedade é altamente positiva, né? Esse ansiar algo, esse olhar para frente, esse projetar o futuro, esse sonhar o futuro, isso é super positivo. E isso também gera medo, claro que gera, porque quando você vai lá no futuro, projeta, faz um planejamento, dá aquele friozinho na barriga. Será que isso vai acontecer da forma como eu espero? Né? Aí você volta para o aqui e agora. Quando você volta para o aqui e agora, você começa a realizar tudo aquilo que é possível para esse planejamento futuro. E aí, nesse sentido, novamente, a ansiedade vai te mover a realizar, né? Vamos imaginar uma situação? Vamos imaginar que você... Ei, querida, sejam muito bem-vindos quem está entrando agora. A gente está falando hoje sobre a ansiedade em suas duas faces, né? Os aspectos positivos e os aspectos negativos da ansiedade. Né? E nesse momento eu estou falando dos aspectos positivos da ansiedade. Então assim, imagina, por exemplo, que você tem, que o seu chefe, o diretor da sua empresa te convidou para apresentar um projeto, né? E esse projeto, você sabe da importância dele, você sabe que esse projeto, o resultado dessa apresentação,
pode te trazer uma promoção, pode te trazer um grande avanço na sua carreira, né? Pode levar a sua empresa a um outro nível de qualidade. Então é um grande projeto, é uma grande apresentação. E no momento que você assume essa responsabilidade, você começa a se preparar para aquilo, né? Então aí você começa a estudar, você coloca, vai pesquisar o que você vai apresentar, que tipo de apresentação, que tipo de imagem você vai mostrar para as pessoas, né? E você fica tão envolvido com aquilo que você perde a fome, né? Que você esquece de comer, não tem fome, não sente fome, você tá ali imerso naquilo, você se prepara, passa o final de semana inteiro, né? Se preparando para aquilo. Na véspera você dorme cedo, mas quando chega no meio da madrugada, você acorda, você desperta. E quando você desperta, você pensa assim, puxa vida, eu podia ter dormido um pouco mais. Mas nossa, estranhamente eu tô super bem. Eu tô me sentindo muito bem. E aí você levanta, né? E aproveita para se preparar mais um pouco. Aí você vai para a sua apresentação. Vai dar frio na barriga? Claro que vai. Por mais que você esteja se sentindo preparado, vai dar frio na barriga, vai dar tremedeira, porque é natural. E esse frio na barriga, essa tremedeira, é o que te deixa em estado de alerta, para que você se lembre de tudo aquilo que você estudou, de tudo aquilo que você pesquisou. Então você vai focado naquela apresentação e você realiza aquilo que você precisa realizar. Então, nesse sentido, essa é a faceta positiva da ansiedade. Agora vamos pegar o mesmo exemplo e vamos levar para aquela ansiedade que muitas vezes nos paralisa, né? Que ela fica completamente vinculada ao medo, você fica grudado ali no medo das coisas não darem certo, e por mais que você se prepare, então vamos pegar a mesma situação. Você foi convidado pelo seu chefe para fazer uma grande apresentação, você sabe que essa apresentação vai levar a sua empresa para um outro nível de qualidade, você pode ganhar uma promoção, mas você sabe também que lá vão estar todos os diretores, né, o CEO da empresa, e aí você começa, putz, e se na hora H eu esqueci de falar alguma coisa? E você tá lá se preparando, mas os pensamentos estão ali, eles não param. E se eu falar besteira? Nossa, se eu decepcionar meu chefe, o que vai acontecer? Você vai se preparar, você vai perder a fome de qualquer forma, você pode perder o sono. Quando chegar na hora H, o nosso sistema psíquico, ele é fantástico. O nosso cérebro, ele faz exatamente aquilo que a gente está pensando. Então, eu vou chegar para a apresentação e lembra que na minha cabeça eu pensei, e se eu esquecer alguma coisa? E se eu falar alguma besteira? O que vai acontecer? Para eu não me expor, para eu não falar besteira, né? Para eu não esquecer de falar algo, eu esqueço tudo. Sabe aquele branco? Aquele famoso branco que a gente fala assim, meu Deus do céu, mas eu sabia tudo, eu estudei, eu me preparei. Estudou, preparou, mas o tempo todo ficou pensando que realmente aquilo não ia dar certo, né? O que ia acontecer se o chefe não gostasse? Ou então, essa mesma ansiedade negativa, ela te paralisou a tal ponto que você se enganou dizendo que estava se preparando e de verdade você não estava. Isso está fazendo sentido para vocês? Vocês já viveram algum tipo de situação parecida com essa? Compartilha aqui com a gente, compartilha aqui comigo, para a gente poder desenvolver um pouco mais. Herbert, querido, seja bem-vindo. David, Ricardo, Elaine. Nossa, quanta gente linda por aqui. Sou eu. É, Yara. A maioria de nós, viu? A maioria de nós. Então eu tô perguntando assim, vocês já viveram
alguma situação onde você vai lá fazer uma apresentação e de repente te dá um branco total? Você estudou, você se preparou e aquilo tudo foge? Estou vivendo essa situação, esperando a resposta para iniciar um grande trabalho. Yara, e como é que você tem se preparado? Como é que você tem se sentido? Você tem conseguido manter a calma? Você tem conseguido respirar? Como é que você está lidando com essa ansiedade? Porque, gente, veja, eu falei lá no começo da live, a ansiedade, assim como vários sentimentos nossos, medo, alegria, raiva, tristeza, ela faz parte da nossa vida, né? A ansiedade, ela está muito associada ao medo, né? Medo de não realizar, medo de não ser suficientemente boa, medo de não agradar, enfim, medo do nosso próprio brilho. Você sabia que isso, inclusive quem fala isso é o Napoleão Hill. Ele fala dos vários medos. Um dos medos que ele cita é exatamente o medo de brilhar, o medo da sua luz. E, gente, por mais que pareça besteira, né? Quando a gente fala assim, imagina, eu vou ter medo da minha luz? Nós temos medo de brilhar, né? Então, por isso que o autoconhecimento, ele é extremamente importante nesse processo. Porque é ele que vai te ajudar a enxergar onde estão as brechas, onde estão os buracos, para você poder lidar com isso melhor. Meditando 2 horas por dia e colocando meus talentos diariamente na varanda. Que coisa boa, Yara. Que coisa boa. Tânia, querida, seja bem-vinda. Pati. Então, é muito importante que a gente passe por esse processo do autoconhecimento, que a gente busque esse autoconhecimento para a gente poder entender como é que a ansiedade ela atua em nós. O que é que dispara a minha ansiedade? Né? O que me deixa nessa condição de insegurança, de me sentir insegura? E quando eu me aproprio disso, né, eu começo a ter mais controle sobre isso. É claro que existem, é claro que, ei, querida Juliana, e quando a gente tem medo do autoconhecimento... Aninha, como assim ter medo do autoconhecimento? Ter medo de descobrir quem sou eu? É só você lembrar assim, ó. Veja se isso vai te ajudar, Aninha. Todos nós somos luz e sombra. Todos nós trazemos em nós dualidade. Trazemos em nós fatores positivos e fatores negativos, né? Tem muita gente que tem medo do autoconhecimento. Uma amiga próxima tem muito medo. É possível a gente passar por essa vida sem a gente saber quem a gente é? Claro que é possível. Opa! Quantas vezes... Quer ver? Deixa eu compartilhar um negócio com vocês que aconteceu há muitos anos atrás. Eu recebi no consultório uma pessoa que na época ela estava com 68 anos, né? E aí ela me contava que ela já estava aposentada na empresa que ela trabalhava na época, né? Mas como ela era muito boa no que ela fazia, a empresa ainda mantinha ela. E ela era responsável por desenvolver projetos para essa empresa fora do país. E nessa época ela estava em Nova York. E aí ela se sentia muito sozinha no hotel, e aí ela resolveu se inscrever num curso online, né? E uma das perguntas do curso era assim: qual é o seu propósito? A pergunta era qual era o seu propósito com relação àquele curso, né? Só que essa pergunta levou ela para um mergulho assim de introspecção absurda. E ela chegou no consultório alguns meses depois desse fato e ela dizia assim para mim: Márcia, eu tenho 68 anos, né? E eu comecei a trabalhar nessa empresa quando eu tinha 18. Eu comecei fazendo estágio na minha área.
né? E eu fui me desenvolvendo nessa empresa, ganhando, galgando níveis cada vez mais altos. Fui casada, meu casamento não suportou, né? Não teve estrutura suficiente para aguentar, porque eu viajava muito. E hoje, aos 68 anos de idade, eu me olho no espelho e eu não sei quem eu sou, né? E isso, gente, realmente algo assim que dói muito. Eu me lembro que naquela época, claro que nós, né, nós que trabalhamos aí atendendo pessoas, a gente tem esse preparo, né? Tem o preparo para receber aquilo que vem do cliente, né? E se manter numa postura o mais neutra possível, né? Porque se você faz uma contratransferência ali com o cliente, né? Você não vai conseguir efetivamente contribuir para o crescimento daquela pessoa. Mas nós somos seres humanos, né? Nós que somos profissionais, nós somos seres humanos. E naquele dia, escutando essa pessoa, eu confesso a vocês que eu tive que me segurar muito para não chorar junto com ela, porque eu fiquei imaginando o que é isso, né? Você chegar aos 68 anos e ter esse questionamento, né? E ter na verdade, esse arrependimento de ter passado todo esse tempo sem olhar para você, olhando somente para a carreira. No caso dela era para carreira, né? Mas quantas vezes chega no consultório, né? Pessoas que estão o tempo todo olhando para fora, né? Então cuidando de outras pessoas, cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando do relacionamento e deixando de olhar para si mesma. Então muitas vezes esse autoconhecimento realmente vira um grande temor, né? Vamos ver o que vocês estão compartilhando aqui. Fabrício falou: Aninha, acredito que esse medo é muito comum. Temos medo da nossa grandeza, da nossa luz. Isso aí. Muitos de nós fomos treinados a olhar para as nossas sombras. Isso, Carlos, somos duais. Às vezes temos medo de acessar a dor. Dá muito medo, mas vale muito saber quem realmente somos. Tânia. E eu sei que você galga, né, esse caminho do autoconhecimento já há algum tempo. Jana, querida, seja bem-vinda. Oi, Amanda. Na sua dor você encontra o seu maior tesouro. Aninha, eu busco o meu autoconhecimento, mas sempre me saboto nesse processo. Já me falaram que é por medo e faz sentido. Aninha, e assim, né? Olha só, você vem buscando o seu autoconhecimento. Validar isso, né, é um passo muito importante. Você validar o que você já vem fazendo. Isso já te leva para um outro patamar. E talvez você possa dizer para si mesma: tá tudo bem, a gente ainda sente medo, né? E esse medo faz parte da gente. Mas vamos dar mais um passinho? Vai conversando com você, né? Gente, eu sinto medo o tempo todo, né? Muitas vezes eu faço algumas coisas com medo mesmo, e outras vezes o medo me paralisa, né? Lembra, todos nós somos seres humanos e estamos em desenvolvimento. É muito importante a gente lembrar disso, né? Então, voltando para o nosso assunto de hoje, que é realmente as duas faces da ansiedade, né? Como todos os sentimentos, a ansiedade tem essas duas pontas, né? Tem a ponta positiva e tem a ponta negativa. Nenhuma das duas pontas, como tudo na vida, né? Nenhum extremo é positivo. Positivo é sempre você trazer para a linha do meio, trazer para esse ponto de equilíbrio, voltar para o centro, né? Porque essa ansiedade que move a gente a realizar as coisas, a ansiedade que eu falo que é positiva, ela em demasia também tira a gente fora da casinha. Ela em demasia, ela vai fazer a gente virar um trator. Então também não é positivo, né? Por isso que o caminho do meio é sempre a melhor escolha.
Se existem pessoas que começam a trilhar o caminho do autoconhecimento e depois desistem. Olha, Yara, sim, muitas pessoas começam o caminho do autoconhecimento, desistem, mas eu costumo fazer uma metáfora com uma garrafa de vinho, né? A rolha de uma garrafa de vinho. Então imagina, né, que você é a tampa, você é a rolha, né? E a garrafa de vinho é a sua vida. Quando é o autoconhecimento. Quando você destampa esse vinho, né? E essa rolha entra em contato com o ar, você já não consegue mais colocá-la no mesmo lugar. Então, quando você começa o caminho do autoconhecimento, né? Dificilmente você não vai ter alguma transformação em alguma área. Você pode até parar. Não quero mexer nisso, isso dói demais. Mas você já entrou em contato com isso. Em algum momento, de alguma forma, você vai retomar esse caminho, né? Eu respondi que é o que mais tem, mas depois de alguns anos, elas olham para trás e percebem o tempo que perderam, se perdendo de si mesmas. Que lindo, é isso mesmo, Yara. E ainda dói, mas não desisto. Já aceitei que é eterno e quando passa me sinto bem. Perfeito. Oi, Dani, seja bem-vinda. É isso mesmo, gente, porque esse processo, né, de autoconhecimento, esse processo de olhar para as nossas feridas, olhar para as nossas dores, quem falou que é agradável? Nossa, mas não é mesmo, né? Quem mergulha nisso sabe o quanto é desafiador, o quanto tem momentos que a gente realmente fala assim, por que eu fui mexer nisso? Por que eu tinha que olhar para isso de novo, né? Mas de alguma forma, em algum momento, as suas partes internas vão te cobrar isso. Elas vão te cobrar saudade também, querida. Elas vão te cobrar esse compromisso, né, consigo mesma. Então, gente, é fundamental, né, para a gente controlar a ansiedade. Uma das terapêuticas é o autoconhecimento, né? A gente tem assim várias. Ei, Andréia querida, seja bem-vinda. A gente tem várias formas, né, de trabalhar, de controlar essa ansiedade, né? Existem várias terapêuticas mesmo, né? O mindfulness, né? Através da meditação, exercícios de respiração. Isso você consegue trabalhar muito bem a questão da ansiedade. Gente, atividade física aeróbica, 3 vezes por semana, 30 minutos, é fantástico para você ajudar a diminuir a ansiedade, né? Então, artes marciais, todo tipo de exercício que te exige a presença, por exemplo, o yoga, né, o tai chi chuan, tudo são técnicas, né, que você precisa estar completamente no momento presente para você poder desenvolver. A meditação tem me ajudado muito. Que bom, Nájila. Eu tô falando com vocês e toda hora olho os comentários para que a gente possa interagir. Isso é novo para mim, tá, gente? Sherpa Frederico Martins, seja bem-vindo. Geralmente eu começo a falar, né? Eu começo a live, começo a falar e eu acabo não interagindo porque eu tenho dificuldade de olhar para baixo e falar, Só que hoje eu tô fazendo esse exercício. Vocês estão sendo minhas cobaias. Depois vocês me falam se está dando certo. Então, olha só, a Regina coloca aqui, ó, quando tomamos noção de que dói, mas a maior covardia... Quando tomamos noção que dói, mas a maior covardia é aceitarmos menos do que merecemos. Optamos em continuar. Perfeito, Regina, perfeito. É isso mesmo. Quando a gente toma consciência que a gente merece muito mais do que aquilo que a gente está se permitindo receber, a gente vai para um outro patamar, né? É isso mesmo.
Márcia, se não fosse o autoconhecimento nessa pandemia, eu já teria pirado com uma filha na pré-adolescência. Aham, exato. Exato. E olha, a minha clínica, né? Vou colocar para vocês, é 98% feminina, né? E nessa pandemia eu atendo clientes que estão na Espanha, eu atendo clientes na Itália, no Canadá. A primeira vez que a cliente lá da Itália, né, trouxe o que ela estava começando a viver numa ansiedade assim muito presente, né? Muito medo do desconhecido, de repente ela se viu sem sair de casa, fazendo home office, enfim. Isso pra gente, nem pra vocês no Brasil, nem pra gente aqui nos Estados Unidos tinha chegado ainda. Ela me trazia as notícias e ela ia me dizendo semana a semana o que estava acontecendo, né? Então, eu fui vendo a transformação nela, inclusive fiz uma live, eu não vou me lembrar exatamente quando, foi em talvez meados de abril, e essa live tá lá no nosso canal do YouTube, uma live falando sobre as fases do luto da Elizabeth Kübler-Ross, que ela fala exatamente, né, sobre essas 5 fases do luto. E aí, através dessa cliente da Itália, por que eu sempre me refiro a ela? Porque ela foi a primeira a trazer, né, para o setting terapêutico que ela estava vivendo. E aí, lá pelo segundo mês, eu comecei a olhar assim para o movimento dela e falei assim, gente, olha que interessante, ela está vivendo todas as fases do luto. Né? E aí eu comecei a ampliar, estudar um pouquinho mais e resolvi fazer a live. E aí nesse dia que eu estava fazendo a live, várias pessoas se identificaram. Márcia, eu estou nesse momento na raiva. Eu estou com muita raiva de tudo que está acontecendo. Outras, Márcia, eu estou completamente na apatia. Eu não consigo levantar da cama, eu não quero tirar o pijama. Então assim, esse processo todo da pandemia, né, trouxe muitas questões para a gente. Então, assim, o que eu percebi no consultório, né? As pessoas que estavam em terapia, elas conseguiram passar de uma forma melhor, por mais desafios que tivessem. Eu tenho clientes que têm filho pequeno, que de repente se viu assim numa situação de ter que trabalhar em casa, como a maioria das pessoas, com o filho dentro de casa, todo mundo sem saber muito bem o que ia fazer. Aí vem para falar da Aninha no início dessa live, né? Quando a gente tem medo de perder o controle. Gente, na pandemia a gente perdeu totalmente o controle, né? A gente não tinha mais controle de nada. Você não sabe, verdadeiramente você não sabia o que ia acontecer nas próximas horas. Isso só ficou muito claro porque isso é real. Vocês concordam comigo que a gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto? A gente não tem esse controle? E isso eu falo muito com as clientes, né? Eu falo muito com as clientes, eu falo muito também aqui quando eu faço as lives. Espera só um pouquinho, Aninha, eu já vou te responder isso. Isso aí, Maria Helena. A ansiedade só atrapalha, descontrola a pressão arterial e por aí vai. Eu estava falando mais no início da live, né? O quanto, porque hoje o nosso tema é a ansiedade em suas 2 faces, certo? Então no início da live a Aninha colocou, né? Essa questão de perder o controle. Gente, a gente nunca, a gente sabe o que vai acontecer no minuto seguinte. A gente pode se planejar, a gente pode se preparar, né? A gente pode, assim, fazer tudo que depende de nós. E isso é responsabilidade nossa, né? Olhar para os pontos cegos das coisas, né? Procurar prever, bom, isso de repente pode sair dessa forma, então talvez esse controle que é falso também, você pode até ter, né? E isso te leva a se preparar
para possíveis surpresas, né? Mas não quer dizer que as coisas vão acontecer da forma como você planejou. Não vão acontecer. Vão acontecer da forma que tiver que ser. Se acontecer da forma como você planejou, show de bola, show. Se não acontecer, faça se tornar show de bola, né? Eu acho que essa é a grande sacada. E aí, o que tem por trás disso, né? Tem uma palavrinha que eu gosto de dizer que essa palavrinha é uma palavrinha mágica, né? É a palavrinha chamada aceitação, né? O que é a aceitação? Aceitar as coisas como elas são. Márcia, pelo amor de Deus, isso é conformismo. Não, gente. Conformismo é algo muito diferente. Aceitação, aceitar as coisas como elas são, é você tirar dos seus ombros essa carga que você carrega, sabe? É assim, é você fazer tudo o que cabe a você. O que não couber, entrega. Entrega para aquilo que você acredita. Ah, eu não acredito em nada. Então só entrega. Se você acredita em alguma coisa, entrega para esse algo maior. Porque de verdade você não tem controle sobre isso. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Como é que vocês estão? Oi, Daniele, querida, seja bem-vinda. Aline, Jaqueline Bonassi, que delícia ter você aqui. Ai, que bom, muito bom ter você aqui. Carla Espina. Ai, Carla, que delícia que você está aqui também. Saber que não somos Deus. Só caiu a ficha na pandemia que eu precisava descansar em Deus. Que lindo, Carla, que bom. Fico feliz que você tenha se encontrado naquilo que você acredita. Isso é muito positivo. Maria Helena, a oração da sabedoria nos ensina. A Maria Helena, gente, talvez até tenham outras pessoas aqui que eu passei e se tiver, por favor, me perdoem, tá? Mas eu vou me referir a Maria Helena, que ela que apareceu aqui já no finalzinho. A Maria Helena está com a gente desde a primeira live que nós começamos a fazer no Reprogramando Hábitos. E essas lives, gente, quando nós começamos, lá no dia 23 de março, elas eram às 6 horas da manhã e no Brasil, 5 horas da manhã aqui pra gente. E todos os dias a Maria Helena estava lá com a gente, né? E a Maria Helena foi ali compartilhando com a gente, né? Quais eram as dificuldades. Alguns dias ela estava melhor, outros dias ela não estava tão bem. E assim ela passou a pandemia com a gente, né, Maria Helena? E assim, pôde ser uma troca muito legal. Durante todo esse período, durante essas 100 lives, né? Muitas pessoas que começaram a acompanhar a gente na primeira live, elas estavam conosco até agora. Estão conosco, né? Inclusive ela está aqui. Estão conosco até hoje. Por quê? Porque são pessoas que estão buscando realmente esse autoconhecimento, né? E às vezes você escuta uma coisa numa determinada live que faz muito sentido para você. Às vezes uma pessoa, por isso que é legal a gente ir colocando comentários, né? Às vezes uma pessoa coloca algo aqui que serve para outras. Por exemplo, né? A Silvia está dizendo aqui, mas é difícil fazer essa entrega. Preciso aprender a confiar mais. Sim, Silvia, é verdade. Muitas vezes a gente precisa dar um passo. Eu vou usar agora a palavra fé, não no sentido religioso, tá? Mas no sentido do que significa essa palavra, né? Você dar um passo no escuro, né? Você confiar. Mas veja, não é você se atirar de qualquer jeito, né? É você se preparar com tudo aquilo que cabe a você, com tudo aquilo que você pode fazer. E aquilo que não cabe a você, não adianta você querer ter o controle, ou adianta? Fala pra mim, se alguma vez que vocês tentaram controlar algo, foi possível.
Conta aqui pra mim, algo que não estava ao seu alcance, tá? Algo que tá do lado de fora. É isso aí, Maria Helena, vivendo um dia de cada vez. Não precisamos buscar um propósito, devemos buscar uma conexão expandida, assim o propósito vem. Isso aí, Yara. Isso aí. Yara, você fez o seu teste, você estava ontem, não, anteontem, eu acho, não estava na mentoria com o Fabrício, lá no Desperte Seu Talento? Ah, que legal! Carla, seja bem-vinda. Essas lives foram uma bênção. Não sei se aguentaria se não tivesse essa troca. Ô, Regina, querida, tudo que nós fazemos, né? Fabrício, eu, Gustavo, a gente sempre assim, realmente, né, pede para se colocar como canal, né? E se colocar como canal não é resolver o problema de vocês, né? Muitas vezes a gente não consegue resolver nem os nossos problemas, não é isso, né? Mas é que através, né, através da nossa profissão, através da nossa fala, através das nossas conexões, né, a gente pode sim contribuir, né? E quando eu escuto isso que você acabou de escrever aqui, Regina, eu fico muito feliz com isso, porque é bom saber que a gente está no caminho, né? É bom saber. Que bom, fico feliz. Ô, Maria Helena, querida, que gostoso. Não, nós não te carregamos no colo. Nós não te carregamos. Você sempre andou com as suas próprias pernas. Nós te demos ali aquele acolhimento e aquele assim, ó, estamos juntinho aqui com você. Às vezes a gente te entregava uma água, às vezes a gente te entregava uma barrinha de cereal, mas quem estava fazendo a caminhada ali passo a passo era só você, viu? Sim, amor e respeito sim, mas te carregar no colo, não. Porque você sempre teve força, você sempre se manteve firme nas suas pernas. Querida, mas eu entendi o que você falou, tá? Ah, que legal. Estar presente com vocês, como vocês sempre estiveram para todos. Oh, querida. Trocar com o outro. Lembrei do mindfulness. Não é lutar com os pensamentos e sim saber que eles vêm, mas não permito morada. Trabalho a gota d'água mais um passo por dia. Não. Trabalho a cota mais um passo por dia, né? Acho que eu entendi. É isso aí, Carla. O mindfulness, ele é extremamente importante no controle da ansiedade mesmo, né? Gente, vocês sabiam também que tem muitos alimentos que podem contribuir muito também nesse controle da ansiedade? Espera aí que eu tô dando uma olhada aqui no tempo. Nesse controle da ansiedade, por exemplo... Daniele, super precisava ouvir isso hoje. Estou no processo de aceitação e me livrando da culpa, de frustração por não dar certo. Tudo é no tempo certo. Isso aí, querida, é isso aí. Como a Carla está colocando aqui também, cada passo. Mas eu estava falando, gente, ingestão de água, tá? Muito importante. Parece que não, né? Muito importante. Consumo de alguns alimentos, por exemplo, o magnésio, ele diminui os sintomas da ansiedade. E o magnésio, ele vem através de qual alimento? Do espinafre, por exemplo, de vários legumes, de oleaginosas, das castanhas. Ele é muito rico, esses alimentos ricos em magnésio, eles ajudam no controle da ansiedade. Probióticos, né, que a gente encontra nos iogurtes, o zinco, que ajuda muito também no bom funcionamento cerebral. O zinco a gente encontra na gema do ovo, na castanha de caju, aspargos, que trazem em si propriedades calmantes. Olha, Regina, eu ia falar agora sobre o café. Só não tirem o meu café. Eu também dou risada porque eu também
amo um cafezinho, viu? Eu amo um café e eu tomo café. Mas o que eles dizem é realmente para se evitar quando a gente tá, por exemplo, né? Quando você sente que você tá num desequilíbrio, porque lembra, gente, a ansiedade a gente vai sentir sempre, tá? Mas quando você sentir que você tá num desequilíbrio, nesses momentos talvez você possa controlar um pouco mais. Aí talvez nesses momentos você possa evitar um pouco o café, né? Se você toma vários por dia, você tomar um único cafezinho, sabe? Pelo menos nesse momento onde você está passando, onde você está sendo mais desafiada na sua ansiedade. A bebida alcoólica, por exemplo, quantas pessoas, né, dizem que tomam, né, um uísque ou então uma cervejinha que aí dá uma relaxada. É um efeito, gente, momentâneo, né? Esse efeito, depois que ele passa, né, a probabilidade de você se sentir ainda pior é muito grande. Então não confia muito nisso não, tá? Caroline, seja bem-vinda. Só tomo 3 chiquinhas por... Regina, se você tiver isso em mente, porque assim, lembra, não tô fazendo apologia contra o café não, tá, gente? Pelo contrário, eu amo um cafezinho, tá? Mas assim, o café ele tem a cafeína, né? E a cafeína para pessoas ansiosas é complicado, porque ele é um estimulante, né? Ele aumenta o nível de dopamina no sangue. Então, não é uma coisa boa, não. Se você puder evitar, quando você estiver se sentindo um pouco mais acelerada, né? Um pouco mais ansiosa, isso pode contribuir com você sim, tá? Mas aí também você pode, lembra das outras coisas? Mindfulness, de repente você pode intensificar a atividade física, né? Isso tudo ajuda também. É isso aí. Gente, vocês têm alguma pergunta? Pera aí que deixa eu só resgatar uma pergunta aqui. Deixa eu achar. Alê, querida, seja bem-vinda. Peraí, deixa eu só achar agora que a Silvia fez uma pergunta. Silvia, desculpa, eu não te respondi na hora, agora eu tô procurando aqui sua pergunta. Só um minutinho. Ela tinha colocado assim, ó. Por isso o déficit de atenção está sempre associado a transtornos de ansiedade. Olha, déficit de atenção... sim, ele costuma estar associado a transtornos de ansiedade, mas eu vou te dizer uma coisa. Há um tempo atrás eu precisei levar meu filho para fazer uma avaliação. E aí a fono, há um tempo atrás mesmo, ele tinha, eu acho, uns 7, 8 anos, agora ele vai fazer 18. Essa fono virou para mim e falou assim: Márcia, se todos nós fizéssemos, né, esses testes que são feitos hoje, na nossa época, para se detectar déficit de atenção, todos nós, em algum grau, temos um nível de déficit de atenção. A grande questão é que, assim, como atualmente, né, a medicina evoluiu assim grandemente, a gente tem diagnóstico para tudo. Então, é bom a gente ficar assim antenado com relação a isso, sabe? O que de repente esse déficit está trazendo de limitação para a pessoa? Porque às vezes um grau pequeno de déficit de atenção não vai te prejudicar, você não precisa ser medicado para isso, tá? Então, assim, estejam atentos com essa questão do diagnóstico. Vocês têm alguma pergunta? Eu também adorei a música, hein? Vamos tomar um café amanhã? Ale! Vamos sim, depois da live a gente vai conversar, hein? Vamos tomar um café sim. Gente, 5 minutinhos para terminar a nossa live. Vocês têm alguma pergunta? Contribuiu de alguma forma para vocês esse tema? Se vocês tiverem alguma questão, coloquem aqui para mim. Se vocês não tiverem, tá tudo certo. E ó, lembra sempre disso, tá, gente? A gente não controla o que tá fora, tá? A gente só controla o que tá dentro.
E o que está dentro não é fácil ser controlado. Precisa ser primeiro reconhecido. Então, primeiro a gente reconhece o que está acontecendo com a gente. Depois a gente identifica, né, quais são as questões que nos fazem sentir aquilo, né? Depois a gente começa no processo do autoconhecimento a se desidentificar daquilo. Você começa a perceber que eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Você começa a olhar para a ansiedade como um estado, não um ser. Percebe? Então, cuida da forma como você se refere a si mesma, né? Lembra que você não é algo. Talvez esse algo faça parte de você. Eu não sou medrosa. Existe uma parte de mim que sente medo, mas existe uma parte de mim que é corajosa também. Faz sentido? Oh, querida. Carla, querida, foi um prazer. Nossa. Silvia, me encaixei no déficit com a ansiedade. Depois, Silvia, se você quiser me escrever um pouquinho mais sobre isso, você me fala, tá? Pode me escrever. Eu não sei se vocês têm... Bom, é fácil me achar também. Marcia_branco.s. Acho que é isso, gente. Mas vocês me acham fácil. Qualquer coisa, Silvia, você me escreve. Joia. Meus amores, obrigada então. Era isso hoje. Todas as quintas-feiras, 18 horas, nós faremos uma live aqui pelo canal do Reprogramando Hábitos. Na próxima quinta, o Gustavo vai estar com um convidado aqui. Então, cada quinta-feira a gente vai trazer alguma coisa diferente aqui para vocês, tá? Sentimentos que podem ter se apresentado num dado momento da nossa vida. Regina, eu me perdi agora do que você falou. Eu que agradeço, gente. Um beijo para vocês. Obrigada por hoje, viu? Obrigada aí pela interação, foi muito bom. Adorei interagir com vocês. Agora eu tô pegando um jeitinho aqui. Agora eu gostei de interagir. Eu não me perdi tanto, não. A minha ansiedade com relação a essa questão da interação é me perder no pensamento. Mas foi legal hoje, viu? Obrigada então a vocês, amei. 15 e 16 de outubro. Fabrício tá lembrando aqui. Tá faltando um minutinho pra gente acabar aqui, mas olha, 15 e 16 de outubro, as inscrições já estão abertas para o nosso próximo Reprogramando Hábitos online e ao vivo. Esse curso, gente, quem já fez, amou. Nós que tínhamos, né, a dúvida, será que é possível, né, um curso de autoconhecimento, autodesenvolvimento, é possível ser legal online? Gente, as pessoas que participaram com a gente vão poder compartilhar com vocês, viu? Foi muito bom o treinamento. Então, oba, Tânia, dessa vez vai dar certo. Isso aí. Venham participar com a gente, vai ser muito bom ter vocês. Então, um beijo. Até a próxima semana, gente. Fiquem com Deus. Tchau.